É isso aí, meus amigos do YouTube, eu estou de volta, eu sou o Nando Carlos, colecionador de discos de vinil. E aí, como estão vocês? Né? Depois de algum tempo, né? Estamos de volta. E hoje, gravando esse vídeo, comemorando 1000 inscritos no canal. Olha só que legal, né? Isso é maravilhoso, né? Apesar de que não tenho tido muito tempo para estar postando conteúdo no canal, mas sempre que posso, procurando mandar alguma coisinha aí para vocês, ok? Tudo relacionado ao colecionismo, né? O mundo do colecionismo, sobre música, discos de vinil, que é o que a gente gosta de falar sempre, né? Então, deixa a sua inscrição, dê o seu joinha, o seu like, né? E eu agradeço e que esse canal possa continuar contribuindo para muita coisa. E eu agradeço a todos que estão sempre aí acompanhando, né? A todos que estão fazendo a sua inscrição, eu agradeço de montão. Então esse vídeo é um vídeo comemorativo, atingindo aí a meta de 1000 inscritos no canal. Isso é muito bom, ok? Então vamos lá. Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto interessante, voltado a um cara que eu conheci há pouco tempo, que se chama Nicolas Mariano. Tá? Nicolas Mariano, ele foi um cara que trabalhou com um dos maiores artistas, né, da nossa música popular brasileira, que se chama Roberto Carlos, né, o nosso rei. E o Nicolas Mariano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há um tempo atrás, e hoje eu quero falar um pouquinho dele, porque em breve eu devo estar batendo um papo aí maneiro, um papo bacana com ele, em breve, né? E eu queria adiantar para vocês aí algumas coisinhas, né? Há algum tempo atrás, eu fazia um garimpo na Feira de São Cristóvão, que acontece todos os domingos. Começa pela manhã e termina por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Então todo domingo acontece a Feira de São Cristóvão, que fica próximo ali à Feira Nordestina Luiz Gonzaga. E numa dessas minhas caminhadas, dessas minhas aventuras, né, dos meus garimpos, isso foi o quê? Foi, acho que logo no início desse ano, mais ou menos, né? Buscando garimpar algumas coisas, né? À procura de algo para minha coleção, seja disco, revistas, né? De repente, andando pela feira, eu me deparei com esse livro aqui, tá? É o livro O Rei e Eu, Minha Vida com Roberto Carlos, escrito pelo Nicolas Mariano, que é um livro que causou uma certa polêmica no seu lançamento. Aqui na contracapa tem aqui uma foto dele com o Roberto, na época em que ele trabalhou com o Roberto. O Mariano, ele pegou ali aquela fase inicial do Roberto, né? O Roberto começando do zero ali. E numa próxima oportunidade ele vai estar contando algumas coisinhas aí. Nós estaremos comentando sobre esse livro, lançado em 1979 e que foi retirado rapidamente de circulação devido à proibição do Roberto na época. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso aí, porque é uma questão polêmica, tá? Mas o que acontece? Nesse livro, o Mariano registra ali 12 anos de convivência com o artista, logo no iniciozinho ali da carreira do Roberto, no começo de tudo, né? Acompanhou ali os primeiros passos do Roberto, né? Acompanhou também muita coisa da Jovem Guarda, conheceu vários artistas, chegou a se apresentar no programa da Hebe, chegou a dar entrevista no programa da Hebe, isso na época, ali nos anos 60, e ele acompanhou ali 12 anos da vida ali do Roberto, morando junto com ele, lado a lado ali, acompanhando muita coisa da história do nosso rei. E o que acontece? É interessante a gente observar algumas coisas da história dessa pessoa, desse homem, que na história musical do Roberto Carlos, em muitas revistas e em muitos livros, ele não é citado, né? Em alguns livros, sim. Então, o que acontece? A nossa intenção aqui é mostrar um pouquinho e falar desse acontecimento na vida dele. Aqui, ó. Esse livro, então, eu encontrei super conservado lá nessa feira de São Cristóvão, e com as coincidências do destino, né, as voltas que esse mundo dá, assim, eu via a saber da existência do Mariano
através dessa revista aqui, que inclusive até eu separei ela hoje, mexendo aqui nos meus guardados. É uma revista, uma edição da revista Contigo, eu até marquei aqui, que saiu em 1999, quando no falecimento da Maria Rita, né? Então saiu aqui alguma coisa aqui falando sobre o Mariano, nessa revista. Eu adquiri essa revista, eu comprei na banca, assim que ela saiu, e foi aqui que eu fiquei conhecendo, sabendo da existência do Mariano, que trabalhou com o Roberto, foi seu mordomo, foi ali o seu braço direito, e acompanhou muito da vida do Roberto Carlos. Nessa outra revista que eu adquiri tem pouco tempo também na Feira de São Cristóvão, um tempo depois, uma revista de 1966 da Fatos e Fotos, onde foi feita uma matéria na casa do Roberto Carlos, em que olha aí, não sei se vai dar para ver muito bem, eu tenho que mexer com cuidado com essa revista aqui, porque ela é uma revista bem antiga e é muito rara, né? Aqui nós vemos aqui uma fotografia, uma foto do Nicolas como mordomo, aqui no apartamento onde ele, né, morou junto com o Roberto. Aqui está o Roberto e o Nicolas aqui de vermelho, né, servindo aqui um drink, não sei se dá para ver aí, ok? Então, o que acontece? Ele teve uma passagem importante na vida do Roberto, que pegou ali o iniciozinho da carreira, acompanhou muita coisa da época da Jovem Guarda, chegou a gravar um compacto também, com a ajuda do Roberto. Ele chegou a gravar uma composição do próprio Roberto Carlos, né, nesse compacto. E em breve a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas coisas, né? Um compacto que não foi muito adiante, ele tentou se lançar como cantor, depois ele desistiu, lançou esse compacto pela Continental. E é interessante a história desse homem, né, que em breve vai estar vindo aí com novidades, né, vem com um novo livro aí, maiores detalhes, em breve vocês vão saber, beleza? Então, aqui, Nicolas Mariano, com seu livro polêmico, que ali em 1979 causou um certo rebuliço, bem antes do lançamento desse outro livro aqui, que já é do Paulo César de Araújo, que esse livro aqui eu já adquiri já tem um tempinho, né? Tá aqui na minha coleção, um livro que também causou um rebuliço, foi proibido, depois foi liberado, enfim. Muita gente já sabe da história desse livro. Mas pouca gente sabe da história do Mariano, porque ele se manteve durante todos esses anos meio que isolado, meio recluso, sem aparecer muito. Mas de repente, de um tempo para cá, com esse lance de liberação de biografias não autorizadas, essa coisa toda, né, ele resolveu, né, tentar mais uma vez contar um pouco não só da sua história de convivência com Roberto Carlos, como também da sua própria vida, né? Sua vida, suas experiências, aquilo que ele viu dos anos 60, aquilo que ele acompanhou da época da Jovem Guarda, que ele, o Mariano ainda se encontra bastante ativo, uma memória fantástica, e em breve a gente vai estar batendo um papo aí, falando de uma série de coisas, da época da Jovem Guarda, procurando falar de coisas boas, né? Não tanto polemizar, mas deixar ele contar um pouco da sua experiência de vida, sobre suas histórias, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, né? E ele vai estar contando isso num novo livro em breve também, ok? O livro, Esse Cara Fui Eu, em breve aí, né? Vai estar chegando aí para a alegria de muita gente aí. Todos os colecionadores aí do rei Roberto Carlos, aqueles que estão sempre adquirindo coisas, né? Aguardem que vem coisa legal por aí. E ele vai estar falando um pouquinho sobre essas coisas. E em relação a esse livro, uma coincidência incrível com essas voltas que o mundo dá, ao adquirir esse livro que eu encontrei lá na Feira de São Cristóvão, coincidentemente, por uma força estranha, um magnetismo, não sei bem, né, explicar, 2 semanas depois, o Nicolas Mariano me manda convite no Facebook de amizade, né? 2 semanas depois de eu ter adquirido esse livro, né? E aí, automaticamente, depois, conversando com ele num papo em off, no Mensagem, através do Mensagem, depois trocando informações, eu conversando, falando com ele, eu falei, olha, coincidentemente eu adquiri o seu livro, né, há umas 2 semanas atrás, lá na Feira de São Cristóvão, a Feira do Rolo, a feira onde a gente encontra muita coisa interessante, né, para quem coleciona coisas antigas, né, muitas antiguidades, muitas coisas interessantes a gente encontra lá na Feira de São Cristóvão, todo domingo pela manhã, e lá eu encontrei
esse livro super conservado, né, que foi retirado aí de circulação. Eu tive a oportunidade de encontrar um livro que eu já buscava há muito tempo, né? Uma vez, lá no ano de 2004, 2005, mais ou menos, eu entrei no sebo e eu encontrei ele lá nesse sebo. E só que eu estava sem dinheiro na hora. Devia estar, a revista devia estar, esse livro devia estar o quê? Uns R$ 30 mais ou menos lá nesse sebo. Eu fiquei de voltar depois, né? Só que uma semana depois, quando eu voltei lá, já com dinheiro na mão para comprar o livro já não estava mais lá, já tinham levado ele. Então, depois de, sei lá, mais de 10 anos depois, eu tenho a oportunidade de encontrar o livro novamente. E 2 semanas depois, tendo a oportunidade de ter contato com Mariana, a gente já se encontrou algumas vezes pessoalmente, né? Já conversamos bastante sobre algumas coisas. E é um cara que com certeza tem muita história para contar. Então, em breve, né, o nosso bate-papo aí com o Nicolas Mariano, que lançou o livro O Rei e Eu, Minha Vida com Roberto Carlos, em breve com um novo lançamento aí para todo mundo ver, beleza? É isso aí. Então, esse é o nosso vídeo comemorativo de 1000 inscritos no canal. Eu trago essas coisas, essas novidades para vocês. Em breve virão outras novidades mais, ok? É isso aí. Um forte abraço a todos. Eu sou o Nando Carlos, colecionador de disco de vinil. Agradecendo a todos o carinho e a audiência. Beleza? É isso aí. Um forte abraço a todos.